Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz do Mestre possa estar conosco, desejando a todos nós que nessa noite nós consigamos alcançar tudo aquilo que nós viemos em busca quando aqui chegamos. Respostas para as nossas dúvidas, fortalecimento para a nossa caminhada, alívio para as nossas dores, respostas para as nossas perguntas. Que essa noite possa, com a permissão divina, ser uma noite abençoada. Na noite de hoje, então, conforme previamente anunciado, o nosso tema vai ser a respeito da fé. Nesses minutos que vamos aqui passar juntos, não temos a pretensão de esgotar o assunto, mas, sobretudo, trazer alguns aspectos que envolvem a fé. E, na verdade, a fé ela é um sentimento. A fé, em linhas gerais, numa definição, a gente tem lá no dicionário como a crença na realização de alguma coisa. Essa é a definição de fé. Então, a fé, ela vai ter, digamos assim, as suas consequências nas mais variadas situações da vida. A fé vai ter repercussão na nossa vida material, a fé vai ter repercussão na nossa vida espiritual. A fé vai ter repercussão no nosso posicionamento perante as situações de desafio da vida. E também a fé vai ser o nosso fortalecimento para caminhar. Então, quando se fala em fé, se fala de algo individual. Quando se fala em fé, nós podemos comentar a respeito, mas ninguém consegue despertar no outro a fé, porque a fé é algo interior. Apenas a pessoa poderá, ela mesma, despertar dentro de si essa potencialidade da alma, que é a fé. Então a fé, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, ela não se prescreve. Vou além no comentário. A fé é uma conquista do Espírito. Hoje aqui estamos em mais uma experiência. Já tivemos encarnações anteriores, ainda teremos outras, buscando a evolução, buscando o aprimoramento. E sendo então esta mais uma etapa de uma longa caminhada espiritual, a atual existência que nós temos, nós vamos perceber, quando a gente começa a fazer uma análise mais aprofundada, que a fé, ela vai sendo construída ao longo da trajetória do Espírito. Ou seja, vida após vida, o Espírito vai desenvolvendo a fé. E aí, se pergunta, mas de que maneira, Renato, essa fé vai se desenvolvendo? A fé vai se desenvolvendo a partir do momento que o Espírito vai, nas suas existências, enfrentando desafios e buscando esforço para superar os desafios. E aí, então, a cada desafio superado, aquele Espírito vai fortalecendo a fé. A fé, ela vai se fortalecendo ao longo das existências e também dessa existência, também como uma busca do Espírito. Ou seja, o Espírito buscando a espiritualização. O que nós estamos aqui fazendo na noite de hoje? Estamos buscando algo além da matéria. Estamos buscando uma visão espiritual, estamos buscando uma conexão com a espiritualidade maior, estamos de alguma forma buscando Deus. Claro que são muito variados os motivos que aqui nos trazem, mas em linhas gerais, hoje, na noite de hoje, a gente está fazendo isso. Estamos fazendo esse exercício, essa conexão, esse esforço, por que não, de nos ligarmos a Deus, de nos ligarmos às coisas elevadas. Então a fé, ela tem esse aspecto prático. Então ela vai o quê? Ela vai vida após vida, encarnação em encarnação, dia após dia dessa própria encarnação, ela vai se fortalecendo. Ou não. Ou não. Por que tem essa alternativa? Porque a fé, ela tem uma contrariedade. Isso nos interessa muito na noite de hoje. Talvez uma das coisas mais importantes que nós vamos trazer aqui. Qual é o contrário da fé? O contrário da fé é a dúvida. É duvidar. Por exemplo, uma pessoa tem fé que ela tem capacidade para fazer aquela determinada tarefa. Não, isso aí eu consigo fazer, eu sei fazer, estou preparado. E aí então vem a dúvida. Somos muitas vezes tomados pela dúvida. E por que eu trago a dúvida com tanta ênfase na noite de hoje? Porque nós temos que estar atentos às nossas dúvidas. Vamos trazer para o lado prático para não perder tempo. O exemplo que eu citei. Muitas vezes a pessoa tem a capacidade para realizar aquilo materialmente, tem todos os atributos, tem tudo para dar certo, como se diz na língua popular.
mas a pessoa começa a duvidar. Será que eu consigo? Será que vai dar certo? Será que isso? Será que aquilo? Será que aquele outro? E a cada questionamento contrário à realização daquilo que quer se realizar, a força de realização vai diminuindo. Daqui a pouco a pessoa já nem acredita mais nela mesma. Daqui a pouco ela é tomada por uma série de sentimentos de inferioridade, sentimentos negativos, influências espirituais negativas, muitas vezes porque abriu as portas. E aí então a pessoa acaba não alcançando aquilo que poderia alcançar, sendo que ela tinha condições de realizar. Falei no aspecto material. Mas também existem os próprios desafios da vida que vão se apresentando. Quantas vezes nós somos tomados por uma enfermidade, por uma doença? Começamos um tratamento, e quando se fala em doença, se fala de tratamento médico, com a medicina terrena e com todos os recursos que estão à nossa disposição, medicamentos, exames, procedimentos, complementados pelo auxílio da espiritualidade maior, é o tratamento espiritual. Então, nesse sentido, a gente está muitas vezes tratando de algo, buscando solucionar um problema de saúde. E aí começa a dúvida. Não gostei da cara desse médico. Não levei fé. Muito velho, está desatualizado. Não gostei desse médico, muito novo. Recém se formou, não entende nada, tem que olhar no Google ali para ver as coisas. E aí começa a dúvida. Será que esse remédio vai dar certo? Será que esse exame vai aparecer o que tem que aparecer? Será que isso? Será que aquilo? E a cada será, a energia baixando, o ambiente pesando, a vibração diminuindo, e aí às vezes a pessoa não encontra aquilo que está buscando, que é a sua melhoria, devido a uma série de questionamentos, devido à dúvida. Então, muita atenção com a dúvida. Claro que é normal nós termos dúvida. E aí como é que se resolve esse impasse? Pô, Renato, tem que ter fé, não posso ter dúvida, mas depois lá no meio do trabalho nós vamos falar sobre a fé raciocinada, que não é acreditar simplesmente por acreditar, mas já vamos adiantar. O que acontece então? Como é que nós vamos trabalhar essa questão entre a fé e a dúvida? Vamos voltar lá no início dos dois exemplos. Questão material, vai fazer determinada tarefa. Sem dúvida, faz o melhor que dá para fazer, faz como tem que ser, faz certinho, faz o melhor com amor, com carinho, e aí se espera o resultado. Não fica questionando, não fica perdendo tempo questionando. Às vezes a gente perde tempo com pergunta boba, não é isso? Perguntinha boba, será que vai dar? Vai lá e tenta. Se não se sente em condições de tentar, não tenta, espera, melhora, te fortalece. Mas, perguntinhas bobas como, por exemplo, às vezes no sofrimento a gente pergunta, né? Ah, meu Deus, por que eu? Ah, meu Deus, por que comigo? Irmãos, não percamos tempo com esse tipo de pergunta. Vamos para a ação. Se chegou para nós, é para nós. Deus não erra de endereço. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é oportunidade. Então, se chegou para nós, é para nós. Não vamos ficar fazendo pergunta, o porquê. Porque tem um detalhe. Isso serve para mim, em primeiro lugar, porque eu já passei um episódio assim. Às vezes a gente fica fazendo tanta pergunta que Deus às vezes responde para nós. E aí, irmãos, quando a gente faz uma pergunta, a gente tem que estar preparado para a resposta. E nós ainda, seres humanos imperfeitos, às vezes a gente quer perguntar, mas não quer ouvir a resposta. Quer ouvir a resposta que nós gostaríamos. Só que às vezes a resposta não é o que a gente espera. É o que nós merecemos. E aí então vem a resposta e a gente se assusta. Ah, entendi agora por quê. Então, nesse item que nós estamos comentando, é não perder tempo com questionamentos infundados. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Será que isso? Não perde tempo, vai lá e faz. Faz o melhor, com amor, com carinho, com determinação. Como diz hoje, numa linguagem popular, com foco naquilo que está fazendo, com objetivo naquilo que está sendo direcionado. Foi lá consultar o médico, não interessa, não vai lá para fazer uma amizade com o médico, vai lá para receber um exame, uma orientação. Então não importa se ele é velho, se ele é novo, se é A, B ou C, não interessa nada disso. Então qual é o foco? Fui na consulta médica para o meu problema. Esse é o foco, essa é a busca. Então a fé ela vai direcionar para isso.
E a dúvida é o que vai muitas vezes nos atrapalhar. Quando a gente começa a analisar, a gente vai ver que muitas vezes determinados insucessos da nossa vida, elas têm origem aonde? Na dúvida. Às vezes a gente tem tudo para ser exitoso naquilo que vai se fazer, mas a dúvida acaba nos atrapalhando. Então, muita atenção com esse item relativo à dúvida. Mas a fé, então, ela vai se manifestando de que forma na nossa vida? A fé, ela vai nos dando energia para ir em busca, vamos assim colocar. A fé divina, a fé em Deus, a fé na realização das coisas, a nossa fé nos fortalecendo perante a adversidade, perante o desafio, perante o problema, perante os problemas. Porque a gente sabe, né? Quando vem um problema, não vem um problema só de uma vez, vem todos os problemas juntos, não é isso? Vem acumulado, vem potencializado. Por quê? Porque ali está o nosso desafio. E quando a gente tem muito problema para resolver, pessoal, o que a gente faz? A gente começa a escolher o que a gente vai resolver primeiro. Bom, esse é grave, vou começar por aqui. Ah, mas eu não. Uma coisa de cada vez. Hoje eu vou trabalhar esse problema, amanhã eu vou trabalhar o outro, e assim por diante. Qual é o problema maior? Ah, o maior é esse, então eu vou trabalhar nesse problema. Porque aí a gente consegue sair daquele turbilhão. Porque quando a gente quer resolver tudo de uma vez só, não dá certo. Se a gente está endividado, a gente não vai conseguir pagar todo mundo de uma vez só. Mas se a gente pegar item por item e ir resolvendo, aí vai chegar um dia que vai se resolver. Chega um dia que se resolve. Demora? Ah, demora. Às vezes demora, mas se resolve. Quando a gente quer resolver tudo, a gente às vezes não consegue resolver nada. Mas a fé, ela é muito interessante, por quê? Porque a gente vai ver, como eu falei, a fé é uma conquista do Espírito. Então nós vamos ver exemplos na nossa caminhada, ao nosso redor, de pessoas com uma fé extremamente fortalecida. São aquelas pessoas assim que o mundo está desabando, e a pessoa está ali dentro de uma serenidade, sabe? Está passando pelo maior temporal, mas está ali mantendo o barco andando, como se diz, o avião no ar. Está mantendo-se em equilíbrio. Já outras pessoas, perante um pequeno problema, muitas vezes desmoronam. Um item, uma ressalva. O que é um pequeno problema para nós, para aquele irmão, para aquela irmã, pode ser um grande problema. Então a gente sempre trata o problema alheio com muito respeito, com muito amor, com muito carinho, porque para um pode ser simples, o mesmo problema para outra pessoa pode ser extremamente complicado, porque nós somos diferentes, estamos em níveis de caminhada diferentes nas diferentes áreas. Mas então a fé, a pessoa às vezes manifesta uma fé muito grande, conseguindo ter força, ânimo e equilíbrio para passar isso. E outros têm uma certa dificuldade. Por quê? Porque aquilo ali é uma conquista que foi tendo ao longo da caminhada espiritual. Aonde eu quero chegar com esse comentário, irmãos e irmãs? Quero chegar neste comentário exatamente em qual ponto? No seguinte: cada problema que a gente passa, que a gente supera, que a gente vai em busca de resolver, que a gente vai em busca da melhor forma possível solucionar, cada problema desse superado, para nós, vai nos dando o fortalecimento. A gente vai ficando mais forte. A gente vai vai vivendo tantas situações desafiadoras na vida, que não é qualquer coisinha que vai assustar a gente. Falando assim de forma bem prática. Não é qualquer ventinho que vai nos derrubar. Por quê? Porque a gente vai estar fortalecido, a gente vai aprender com os erros, a gente vai entender que a gente pode se erguer, que a gente pode superar aquela situação. Por quê? A própria fé, ela nos dá um direcionamento. E nos dá também uma orientação, que está lá no Evangelho. Deus jamais dá um fardo mais pesado do que aquele que nós podemos carregar. Então, se chegou para nós, a gente consegue resolver. A gente tem condições de resolver. Ah, mas eu não estou conseguindo. Não está escrito em nenhum lugar que a gente tem que resolver as coisas sozinho. Não está escrito em nenhum lugar que a gente não precisa ou não possa buscar ajuda. Está difícil? Ninguém vai resolver o problema do outro, mas pode ajudar ouvindo, né? E aí então, quando a gente está com essa dificuldade, quando a gente busca a nossa fé, quando a gente busca a espiritualidade maior, quando a gente busca a conexão com Deus, quando a gente busca recursos, eu estou com um problema em tal área, busca um profissional daquela área. Eu estou com tal problema, busca alguém que entenda daquele problema.
E quando a gente faz essa busca, a gente está trazendo o que para nós? Estamos trazendo para nós recursos que vão nos ajudar a resolver aquele problema. Então é importante essa busca de entendermos que nós não estamos sozinhos. Embora muitas vezes na dificuldade a gente se sinta sozinho. Estou sozinho, eu e a minha sombra, como se diz. Não. Às vezes a gente não está enxergando as pessoas que estão conosco. Às vezes as pessoas não dizem, mas elas oram por nós. Às vezes até as pessoas que se dizem inimigas, ou que a gente não gosta, ou que tem alguma contrariedade, às vezes até elas estão vibrando positivamente para que a gente possa melhorar. Então às vezes a gente fica tão preso no nosso problema, tão preso naquele círculo fechado, que a gente não está vendo a ajuda que está chegando, né? As portas que estão abrindo. Então quando a gente vai buscar essas portas, essas ajudas, naturalmente aquela dificuldade, aquela pressão momentânea do problema diminui. Então a fé vai nos possibilitar exatamente isso, ir em busca desses recursos, entender que a gente não vai estar sozinho e assim por diante. Mas Kardec, na terceira obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala lá no capítulo referente à fé, em especial o capítulo A Fé Remove Montanhas, ele nos fala de dois tipos de fé: a fé cega e a fé raciocinada. Fé cega é a fé que acredita sem questionar. Ou seja, não existe um questionamento do porquê, da lógica. Não, é assim porque é. Ah, tal coisa, não, é assim porque é, porque tem que ser. Essa é a fé cega. E o que é a fé raciocinada, que é justamente o contrário da fé, e é o que Kardec, a espiritualidade maior, nos convida a exercitar e aplicar na nossa vida. Fé raciocinada. A fé raciocinada, ela busca o quê? Aliar a fé com a razão. Aliar a fé com a avaliação, com o pensamento, com a sabedoria, com os questionamentos. Então, é ouvir, é entender, mas buscar uma lógica naquilo. Não aceitar simplesmente, não, eu fui lá numa palestra, lá no ECA, que tinha um baixinho lá e falou um monte de coisa. Não, só um pouquinho. Avalie o que foi falado. Será que tem correlação? Será que está certo? Será que está errado? Será que pode ser assim? Será que pode ser de outra maneira? É avaliar, é usar a razão. A fé raciocinada é o quê? É nós usarmos a nossa razão, usarmos a nossa inteligência para avaliar as coisas e não simplesmente aceitar tudo aquilo que nos é passado. Em especial, nós, estudantes, frequentadores, que buscamos já uma conexão no aspecto universal mais amplo, ou seja, estamos conectados com a espiritualidade. A nós também é feito, na mesma obra que eu citei, no capítulo que fala dos falsos profetas, haverá falsos cristos e falsos profetas, nos é feita ali uma advertência muito interessante, muito importante para nós levar. A respeito dos falsos profetas, da erraticidade. Irmãos, falando muito claramente, não é porque veio escrito numa orientação espiritual, não é porque alguém se mediunizou e nos falou, que aquilo é verdade. Kardec, na própria codificação, lá nas últimas obras, ele fala a respeito disso. Temos que avaliar as coisas e é preferível nós rejeitarmos 9 verdades que vêm do plano espiritual do que aceitarmos uma mentira. Então, rapidamente falando sobre esse ponto, existem várias categorias de espíritos. Pertencemos nós à categoria dos imperfeitos. Dentro dessa categoria, existem alguns espíritos chamados zombeteiros. Espíritos também pseudo-sábios, que é uma outra categoria. Então, os zombeteiros, o que eles fazem? Eles respondem a tudo que é perguntado. Eles dão informações erradas. Os espíritos pseudo-sábios, eles acreditam saber mais do que eles sabem. Então, vem uma comunicação toda rebuscada, mas vai analisar lá, não diz coisa com coisa, e não tem sentido o que está sendo falado muitas vezes. E existe outra categoria, que são os espíritos que estão interessados no mal. E aí muitas vezes vem ali uma orientação espiritual equivocada. Qual o norte da fé raciocinada? Avaliar. Avaliar o que está sendo dito. Não é porque foi dito de tal ou tal forma, que está escrito em tal ou tal livro, que aquilo é verdade. E principalmente hoje, que nós vivemos o advento das redes sociais, onde todo mundo entende um pouco de tudo, né?
A pessoa às vezes não estudou, não se aprofundou, leu meia dúzia de livros e acha que domina um tema. E quando se fala de questões espirituais, ainda muito mais, porque para se falar e entender e tentar trazer alguma coisa neste campo do conhecimento espiritual e universalista, de maneira geral, tem que ter muito estudo, tem que ter muita leitura, senão fica no campo do achismo, né? Mas trazendo para esse campo, é importante a gente avaliar. Como é que nós vamos avaliar uma comunicação que chega até nós? Tudo que vier da espiritualidade superior vai nos encaminhar para o bem. Olha só, como é que a gente vai distinguir? Então, uma orientação espiritual que nos direciona para o bem, para uma coisa boa, para o perdão, para desenvolver o amor, para, enfim, coisas elevadas, coisas nobres, ali tem um fundamento. Se vier coisas contrárias a isso, ou se vier fórmulas que são fora do normal, aí nós temos que ficar atentos, avaliar isso. Então é importante essa questão, né? Temos que falar sobre isso, trazer isso de forma muito clara, porque temos que usar a razão. Temos que usar a razão nesse sentido. Mas vamos além. Fé de aparências. Nos foi pedido também, no trabalho de hoje, falar a respeito dessa questão. O que é a fé de aparência? É a pessoa que aparenta ter fé. Tá, Renato, mas como assim aparenta ter fé? Irmãos, aqui um ponto importante também na noite de hoje. A nossa fé, durante esta existência, em algum momento ela vai ser testada. A nossa fé, em algum momento da existência, vai ser testada. Quando é que é o teste da nossa fé? É nos desafios. É nos problemas, é nas contrariedades, é nos momentos desafiadores, é na doença, é no problema familiar, é no problema financeiro. É ali que é testada a nossa fé. Até que ponto realmente a gente acredita naquilo que a gente, num primeiro momento, acredita. Eu acredito em reencarnação, eu acredito em lei de causa e efeito, eu acredito na bondade de Deus, eu acredito. Mas chega uma hora que a gente vai ter que provar na prática. E aí, quando se diz provar, é um teste realmente, onde a gente vai testar como está o nosso fortalecimento espiritual. E não nos surpreendamos nós, se muitas vezes nós balançarmos, porque isso é normal. Uma coisa é a teoria, uma coisa é Deus quando as coisas estão boas, outra coisa é Deus quando a gente está embaixo do mau tempo. Acredito em Deus, acredito na espiritualidade, mas às vezes, perante o desafio, a gente, em alguns momentos, fica vacilante. E ali está o teste. Então a fé ela vai ser testada. Não basta apenas uma fé de aparências. É importante que a gente desenvolva ela internamente. A gente vai desenvolver isso também na prática. Mas um outro aspecto, já nos encaminhando para a reflexão final, a respeito da fé. A fé, ela não é apenas um sentimento, não é apenas um fortalecimento, ela vai além disso. É importante que a nossa fé seja uma fé ativa, seja uma fé com obras. Obras em que área? Obras internamente, nós buscando a nossa evolução, a nossa melhoria, buscarmos virtudes, superarmos vícios. As nossas obras com relação ao próximo, muitas vezes com a ajuda material, muitas vezes com a paciência, com o entendimento, com a orientação, com a conversa amiga, com o auxílio no momento difícil. É ali que está a fé em atividade. Então a fé, além dela ser uma crença, ela não é simplesmente uma crença por acreditar. Ela é além disso, ela vai trazer o aspecto prático, que é a fé com obras, é a fé realizando, fazendo o nosso melhor, fazendo o nosso esforço para crescermos, para nos modificarmos. Porque muitas vezes, irmãos, eu já me deparei com isso. De fazer uma oração, pedir alguma coisa, e na própria oração eu pedindo, e a minha consciência acusando que eu não tinha merecimento daquilo que eu estava pedindo. Não sei se já passou isso com você, mas isso acontece. Porque às vezes a gente está buscando algo que a gente ainda não tem o merecimento. Que a gente está tentando obter algo, mas a gente não fez nada por aquilo. Não nos esforçamos, não nos dedicamos.
E aí a nossa fé está ali. Não, eu acredito que vai dar. Sim, acredita que vai dar, mas não fez nada para acontecer. E aí não acontece. E aí não adianta colocar a culpa em Deus, não adianta colocar a culpa na espiritualidade maior, não adianta colocar a culpa na casa espírita que é fraca, porque o problema é com nós, não é com o problema é interno. É um problema que envolve nós e o nosso comportamento. Por isso que a fé é uma fé com obras. A fé mais produtiva que tem é a fé com obras. Por quê? Porque a gente vai estar fazendo algo. Meu Deus, me ajuda a vencer essa dificuldade. Se a pessoa realmente está buscando aquilo, está se esforçando, naturalmente ajuda a ver. Meu Deus, me dá sabedoria para me conseguir resolver esse problema. Se ela está realmente interessada em resolver esse problema, ela vai ter essa ajuda. Meu Deus, me ajuda a vencer essa doença. Se a pessoa está fazendo o tratamento direitinho, está se cuidando, está, enfim, fazendo aquilo que foi proposto para melhor, certamente a ajuda vai vir. Podendo até vir a cura, por que não? Tudo é uma questão de merecimento. Então é importante quando se fala em fé, porque a fé é o que nos sustenta. E a fé, como foi dito no início do trabalho, a gente não prescreve ela, a fé é uma conquista interior. Mas que bom aquele que já tem dentro de si a fé. Tá, mas e aquele que não tem? Por onde começar? Começar pelo começo, conversando com Deus. E quando se fala em conversar com Deus, se fala da oração sincera, abrir o coração a Deus. Muitas vezes a gente está vivendo, e a gente não tem conversado com Deus com sinceridade, tendo em Deus um amigo. E isso às vezes é o primeiro passo, para a gente começar a estabelecer uma conexão com as coisas boas, pedir as respostas que a gente está buscando, pedir o entendimento, pedir o fortalecimento, e naturalmente isso vai chegar até nós. E a cada momento, então, a cada dia da nossa existência, a gente vai se fortalecendo, procurando fazer o caminho mais reto, mais acertado. E aqui, quando se diz fazer o caminho acertado, irmãos, de forma muito clara e muito transparente, porque Deus é amor, é perdão e é oportunidade. Ou seja, não importa como é que foi o passado. Não importa como é que foi até as 19h30 do dia de hoje. Importa como é que está sendo agora às 19h31. Ou seja, o passado ficou momentaneamente para trás. Não nos envergonhemos do nosso passado. Pelo contrário, entendamos o nosso passado e vamos fazer do presente uma nova caminhada. Até aqui eu errei, agora eu quero acertar. Está aí o passado que ficou para trás. Deus é perdão e oportunidade. Então, teremos no futuro, e já muitas vezes no futuro breve, a oportunidade da gente corrigir aqueles erros. Como é que se corrige os erros? Sofrendo? Não. Fazendo bem. Só o amor apaga a multidão de pecados. Paulo nos falou isso de forma muito clara. Então, ali a gente vai fazendo bem, vai se transformando, vai se modificando, com dificuldade, sim, com tropeço, sim. E quando se fala em transformação, em mudança, em reforma íntima, não vamos ter nós a pretensão de dizer que é fácil. Se fosse fácil, todo mundo já teria feito. Não é isso? Não, é difícil, mas é necessário. É chegado o momento da nossa caminhada espiritual que muitas vezes as coisas precisam mudar. É chegado o momento que a gente cansou de sofrer, a gente tem que fazer diferente agora. Ou buscar fazer diferente para melhor. E aí então, a cada dia Deus vai nos dando a oportunidade. Por quanto tempo? Não se sabe. Não se sabe quanto tempo nós temos aqui nesse plano. Mas hoje nós temos esse momento. Aproveitar cada momento. É viver o presente da melhor maneira. Mudar aquilo que tem que ser mudado. Começar a ver a vida de outra forma, de forma mais positiva. Buscar as coisas boas da vida. Cessarmos a sintonia com as coisas negativas. Tem coisa que a gente não consegue resolver. Não interessa se lá no jogo de futebol onde uma pessoa morreu lá por guerra de torcida. Não é que não interessa. Interessa, interessa. Mas isso não vai agregar nada quando a gente está com os nossos próprios problemas. Se a gente está muitas vezes num quadro de depressão, vamos evitar um filme lá que fala de drama, de tristeza. Porque às vezes de forma inadvertida nós já estamos com a vibração baixa. Nós já estamos com a dificuldade e a gente acaba, muitas vezes, atraindo mais coisas que baixam a nossa vibração. Então é importante a gente refletir sobre isso. E acharmos nós mesmos as nossas respostas. Bom, isso aqui não é legal, me deixa triste, vamos procurar uma coisa leve. Vamos procurar algo que nos eleve.
Vamos procurar coisas que a gente possa fazer e possa realizar. Não vamos nos preocupar com aquilo que nós não temos gerência, que a gente não tem interferência. Vamos deixar o noticiário lá do sofrimento, da violência e de tudo que é tão pesado. Vamos deixar um pouquinho de lado e vamos sintonizar com as coisas boas. Porque a sintonia é escolha nossa. E aí quando a gente muda a sintonia, naturalmente as coisas vão ficando num padrão mais elevado. E aí então, nós estamos mais receptivos à ajuda espiritual. Estamos mais receptivos às interferências positivas, às boas intuições. E aí as coisas naturalmente vão tomando um outro caminho, um outro rumo. E aí o processo vai acontecendo, nós vamos superando, vamos crescendo, vamos intensificando essa sintonia com o bem e naturalmente a nossa fé, a cada momento ela vai se fortalecendo, se instalando para nós como uma conquista do Espírito. Então, irmãs e irmãs, que possamos aproveitar a reflexão da noite, que agora na próxima etapa do trabalho estejamos receptivos. Isso é importante. Estejamos receptivos, abertos a receber tudo aquilo que vai nos chegar. Conforme o tipo de tratamento proposto a cada um, nos integrarmos, nos entregarmos, nos desligarmos do dia a dia, nos desligarmos dos questionamentos e ali, quando entrarmos para a etapa do trabalho, estarmos receptivos para que chegue tudo aquilo que tem que chegar para nós. De coração aberto, com muita fé, com muita lucidez, mas realmente esperando que a gente possa receber todo esse equilíbrio que a gente veio em busca. A espiritualidade maior aqui está já trabalhando desde o momento que nós saímos de casa, preparando esse ambiente na esfera espiritual já há muito tempo para nos receber. Então, a espiritualidade aqui está para nos ajudar. E nós, que aqui viemos, também podemos ajudar muito no trabalho da noite. Com seriedade, com sintonia, estando receptivos, pensamentos focados no que está acontecendo aqui, refletindo no que foi falado na noite de hoje. Porque às vezes o tratamento não é só lá na maca, não é só na cabine de passe. Às vezes é o tratamento de refletirmos o que veio, na própria exposição da noite. Então, que possamos obter esse êxito na noite de hoje. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.